No que você costuma concentrar seu tempo e sua energia? A resposta a essa pergunta pode fazer a diferença entre uma vida medíocre e uma vida de sucesso. Assista até o final desse vídeo para entender melhor isso e aplicar em sua vida. Uma das maneiras mais eficazes de melhorar nossa produtividade pessoal é perceber onde concentramos nosso tempo e nossa energia. Todos temos uma série de preocupações: saúde, filhos, problemas profissionais ou de relacionamento, economia do país, as guerras pelo mundo, a fome nos países pobres, etc. Podemos separar todas essas preocupações em duas caixas. Uma dos assuntos sobre os quais não temos controle efetivo, a caixa de preocupação, e outra em que podemos interferir, caixa de influência. Muito de seu sucesso e de sua felicidade serão definidos quando você determinar em qual das duas caixas vai concentrar a maior parte do seu tempo e energia. As pessoas produtivas e bem-sucedidas concentram seus esforços no círculo de influência, ou seja, elas se ocupam física e mentalmente somente com aquilo que podem modificar. Por exemplo, se você não tem controle sobre o quanto recebe de salário, reclamar sobre isso te coloca fora do seu círculo de influência, fazendo com que sua preciosa energia mental seja desperdiçada em lamentações infrutíferas. Entretanto, destinar um tempo para aprender ou se aperfeiçoar está sob seu controle, o que fará que sua energia se torne positiva, engrandecedora e ampla, aumentando o seu círculo de influência, ao te proporcionar condições de subir de cargo ou conseguir um emprego mais rentável. Por outro lado, o que é mais comum são pessoas que concentram os esforços somente na fraqueza dos outros, nos problemas do meio ambiente, isto é, nas circunstâncias que fogem a seu controle. Isso gera atitudes acusatórias, lamentações e postura de eterna vítima. A energia negativa gerada por essa postura, somada à sua falta de ação onde poderia atuar, traz o encolhimento do círculo de influência. Isto é, o tempo usado para reclamar não será usado para você se desenvolver. Por exemplo, se você é um funcionário que apenas reclama do quanto ganha e não faz nada para melhorar isso, você se acomoda, tendo cada vez menos condições de melhorar sua situação. Outra condição muito corriqueira em que as pessoas ficam presas no círculo de preocupação acontece nos relacionamentos conjugais, em que os parceiros desejam modificar traços de personalidades um do outro. Quando isso ocorre, são exacerbados os sentimentos de inadequação e de impotência, além de criar ressentimentos. Muitas brigas e até separações poderiam ser evitadas se as pessoas dedicassem seu tempo e energia no que podem mudar, o que não inclui a personalidade do parceiro. Apenas quando você trabalha dentro do seu círculo de influência é que é possível criar uma energia positiva que modifica o seu modo de ser e, com o passar do tempo, influencia também quem está à sua volta. Como no exemplo de um casal, se os dois procurarem desenvolver virtudes como paciência, compreensão, carinho e reconhecimento, tudo isso vai impactar positivamente na relação e até no modo de agir do outro. Para se ter mais clareza sobre como podemos lidar melhor com os problemas do dia a dia, vamos dividi-los em 3 tipos. Os de controle direto, que são os problemas que envolvem o seu próprio comportamento. Os de controle indireto, que são os problemas que envolvem o comportamento dos outros. E os de controle inexistente, que são os problemas em que não podemos interferir. Uma abordagem produtiva para a solução desses 3 problemas seria: os problemas que envolvem o controle direto são resolvidos quando trabalhamos em nossos hábitos. Os problemas de controle indireto são resolvidos pela modificação de nossos métodos de influência, como o exemplo e a persuasão. E os problemas de controle inexistente devem ser tratados mudando nossa atitude em relação ao que não podemos modificar, aprendendo a conviver com eles de modo pacífico, apesar de não gostarmos do fato. Usando esses métodos, você impede que os problemas te controlem. Então, independente de qual problema está à sua frente, seja o de controle direto, indireto ou inexistente, você sempre terá 3 alternativas que estão ao seu alcance: modificar seus hábitos, modificar seus métodos de influência
ou modificar o modo de como você vê os problemas. Perceba que sempre a responsabilidade vai ser sua, pois você pode não ter o controle sobre os problemas que lhe atingem, porém, tem sobre as reações que terá diante deles. Quando você escolhe sua reação a uma circunstância, você afeta diretamente essa mesma circunstância, como acontece quando você muda uma receita de bolo, alterando o sabor final dele. Veja essa história. Certa vez, em uma empresa, havia um presidente muito dinâmico, criativo, talentoso, capaz e brilhante. E todos sabiam disso. Mas ele tinha um estilo ditatorial de direção. Mostrava uma tendência de tratar as pessoas como se fossem servos, como se elas não tivessem qualquer opinião. Seu modo de se dirigir às pessoas que trabalhavam na organização sempre começava por: faça isso, pegue aquilo, agora resolva isso, depois vai para lá, eu tomo as decisões. O resultado final praticamente alienava todo o corpo de executivos ao seu redor. Estes se reuniam no corredor para reclamar. As discussões eram sempre muito sofisticadas, articuladas, como se eles estivessem tentando resolver o impasse criado pela situação. Mas eles não passavam desse ponto, tirando o corpo fora das responsabilidades em nome das fraquezas do presidente. Um dos executivos, Marcos, contudo, era proativo. Ele agia em função de valores, não de sentimentos. Ele tomou a iniciativa, estudou, procurou compreender e antecipar os desdobramentos da situação. Não fez vista grossa para as deficiências do presidente, mas em vez de criticá-las, procurou compensá-las. E ele tentava estimular os pontos positivos do presidente, sua visão, seu talento, sua criatividade. Marcos concentrou-se em seu círculo de influência. Ele também era tratado como um servo. Mesmo assim, fez mais do que era esperado. Ele antecipou as necessidades do presidente, tentou compreender as preocupações deste, de modo que, ao apresentar seus relatórios, também fazia análises e recomendações baseadas nas informações levantadas. Certo dia o presidente, em uma reunião, falou: mal consigo crer no que o Marcos fez. Ele não apenas forneceu as informações solicitadas, como reuniu dados suplementares, por sinal exatamente do que precisávamos. Além disso, contribuiu com uma análise sintonizada com minhas preocupações mais sérias e uma lista de recomendações. Ele é notável. Como fico contente por não precisar me preocupar com o setor da empresa que Marcos cuida. Na reunião seguinte, o presidente continuou falando: faça isso, faça aquilo, para todos os executivos, menos para Marcos. Quando se tratava dele, a frase era: qual é a sua opinião? Ou seja, o círculo de influência de Marcos havia crescido. Esse fato agitou bastante a organização. As cabeças reativas começaram a fazer rodinhas para despejar seu despeito em Marcos. É muito mais fácil dizer: eu não sou responsável, a culpa por tudo isso é do presidente. Especialmente se, durante anos, a pessoa acostumou-se a se eximir das responsabilidades pelos resultados de seus atos, escondendo-se atrás dos defeitos e das fraquezas alheios. Sendo assim, os executivos se concentraram em procurar mais provas, evidências e elementos para provar que não eram responsáveis. Marcos, contudo, foi proativo também em relação aos colegas. Pouco a pouco, seu círculo de influência cresceu na direção deles também, até chegar ao ponto que ninguém na organização tomava uma decisão importante sem consultar Marcos. Pense nisso. O seu sucesso, como o de Marcos, não depende das circunstâncias. Muitos outros estão na mesma situação que a sua, porém têm resultados diferentes do seu, por reagirem de modo diferente do seu. E como uma decisão só é uma decisão se houver ação, deixe nos comentários 3 problemas da sua vida, um de controle direto, um de controle indireto e outro de que você não tem controle, e quais são as estratégias que você vai traçar para lidar com eles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.